Olá, minha irmã, meu irmão, seja bem-vindo ao canal Descomplicando o Espiritismo. Aqui é o Paulo e hoje nós vamos falar sobre um tema muito importante, que é a obsessão. Antes de mais nada, se você não é inscrito, por favor, se inscreva no canal, clique no botão do sininho para receber as notificações de novos vídeos, deixe a sua curtida, seu comentário para saber se vocês estão gostando, se tem dúvidas, sugestões, isso ajuda muito, tá bom? Sem mais delongas, o que é obsessão? Bom, gente, é muito importante entender que a obsessão, nós não falamos apenas de obsessão espiritual. É claro que em se tratando de obsessão, sempre haverá o fator espírito, porque eu sou um espírito que ocupa um corpo. Então nada começa no meu cérebro físico, começa em mim, começa na minha mente espiritual e se instala no meu corpo, no meu cérebro através de manias, perseguições, doenças, atitudes e muito mais. A obsessão, ela pode ser compreendida como um pensamento muito persistente, um pensamento recorrente que não consegue sair de um determinado ponto. Esse seria assim, o primeiro entendimento para a obsessão. Então, eu posso, por exemplo, criar uma obsessão a respeito de limpeza. Eu sou obcecado por limpeza. Esse é um entendimento. Então, eu não posso ver nada sujo, eu não posso ver nada fora do lugar, eu não posso ver uma sujeirinha que eu já estou ali. Esse tipo de pensamento, ele precisa ser trabalhado de forma muito séria pela pessoa e sempre que necessário ou possível com a ajuda de um profissional. Ele precisa ser trabalhado, porque ele pode evoluir para algo muito mais sério e tirar a paz de espírito. Mas aqui nós estamos falando sobre a obsessão espiritual. É muito importante compreender que a obsessão espiritual ela pode acontecer de encarnado para encarnado, ela pode ser uma auto-obsessão ou ela pode ser de desencarnado para encarnado, ou até vice-versa. Mas vamos explicar um pouquinho como é cada uma delas. A obsessão de encarnado para encarnado acontece quando nós temos uma pessoa que é dominante e a outra pessoa que se deixa ser dominada. Sempre vai existir esse fator, dominante e dominado. Por exemplo, numa relação de um casal onde o homem maltrata a mulher, a submete à violência muitas vezes, mesmo que moral, até física, faz de tudo que assim é ruim e a mulher protege a mulher. Se alguém chamar a polícia, a mulher fala, não, porque eu não consigo, porque eu gosto dele. Isso é uma condição de obsessão. É claro que ela não ocorre apenas nesse tipo de situação. Ela pode ocorrer em inúmeras outras situações. Até mesmo entre amigos ou amigos, colegas de trabalho. É muito importante que nós estejamos sempre atentos, não para reagir de forma violenta, mas para prestar atenção nessa relação de dominação. É claro que nós vamos sempre respeitar o próximo, agir com amor, com caridade, procurando fazer isso, mas isso não significa que nós devamos nos deixar ser dominados. Se nós formos lembrar o exemplo de Estevão, quando foi preso pelo Sinédrio, ele não deixou ser dominado, deixou ser preso, ou seja, dominado fisicamente, mas não deixou ser dominado pelo medo, pela imposição de que se você não abjurar do Cristo, você vai ser morto, espancado, imolado, e os cristãos vão ser perseguidos. Ele não deixou ser dominado, ele manteve a sua integridade por aquilo que ele acreditava. Isso é muito importante. Nós temos também a auto-obsessão. Eu posso me obsidiar, ou seja,
Eu posso sozinho criar pensamentos recorrentes o tempo todo dentro de mim, no sentido de autoperseguição, ou eu não presto, eu sou uma porcaria, eu sou uma pessoa ruim, eu não mereço isso, eu não mereço aquilo, de bom, né? Eu não mereço aquilo de ruim, acaba sendo vitimismo. Eu não mereço aquilo de bom, eu não mereço ser tratado bem. É uma auto-obsessão também. Nós temos a obsessão encarnado-desencarnado, onde na maioria das vezes um espírito desencarnado se associa às nossas ideias por uma invigilância nossa, por vulnerabilidades nossas, ligadas aos nossos erros, às nossas imperfeições, e ali passam a lançar ideias em nossos pensamentos, quase sempre com o intuito de que essas ideias se tornem tão opressoras, tão impossíveis de aguentar, que a gente caia em depressão, caia em doenças e venha mesmo a morrer. Esse é quase que a situação de praticamente todo ser vivente nesta Terra. Quem sofre obsessão? Todos nós. Praticamente todos nós. Em maior ou menor grau, praticamente todos nós. E o que é essa obsessão? Ela pode se originar desde uma forma um pouco mais simples, como por exemplo, eu me coloco num ambiente não muito bom, de repente começo, por exemplo, a me drogar, eu começo a perceber que aquilo não está me fazendo bem e eu tento sair então desse ambiente, eu tento me melhorar. Aqueles espíritos que se associavam a esse tipo de ambiente e que inclusive vampirizavam, extraíam de mim os eflúvios resultantes do consumo da droga, podem falar, não, eu não quero que ele vá embora não, eu não quero que ele siga o bom caminho não. Então ele se associa, chega pertinho ali e fica, olha, volta para lá é bom, faça isso, vá lá, mas aquilo lá fazia muito bem para você, você ficava bem, você ficava legalzão, né? Ficava lá tranquilão, volta para lá. Esse é um tipo simples de obsessão. Os tipos um pouco mais complicados são aquelas obsessões que vêm de outras vidas. Ou seja, eu não me lembro o que eu fiz na vida passada, mas Paulo, percebo dentro de mim que eu tenho uma série de complicações, de desentendimentos e que muito provavelmente, se não na vida passada, numa muito próxima, eu já agi muito mal com algumas pessoas, já posso ter feito muito mal pela minha obstinação em achar que o que eu acho que é certo, está certo. Nisso de fazer o mal, às vezes de uma forma até muito mais pesada, nós criamos inimigos que não souberam nos perdoar. E esses inimigos passam então a nos perseguir. Posso então me vitimizar nessa vida? Posso então falar, ai meu Deus, tira esse encosto de mim, tira esse espírito daqui, ele está me fazendo mal, eu quero afastar esse coisa ruim. Posso fazer isso? Não posso. Eu lá vou saber, de uma forma ou de outra, a invigilância, o erro foi meu. Ele tem uma razão para estar ali, para estar cobrando. Por mais que possa ser errada, que possa ser contra os ensinamentos do mestre, ele tem uma razão para estar ali. E ele é um irmão como nós, que ontem, há muito pouco tempo, se tivéssemos a oportunidade de cobrar, de vingar, talvez estaríamos lá nos vingando, buscando justiça pelas próprias mãos. Nós temos que entender então que esse irmão que está ao nosso lado, nesse processo, ele não passa de um irmão que sofre como nós. Que se hoje nós estamos descobrindo o caminho, compreendendo a evangelização, a importância disso tudo para nós, ele ainda não compreendeu. Então eu não posso pedir que Deus tire, eu não posso desejar que ele seja simplesmente afastado. Ele está ali como uma ferramenta, Deus permite que isso aconteça para que eu entenda. Porque através da dificuldade que ele me coloca, eu preciso aprender,
peraí, deixa eu policiar os meus pensamentos aqui. O que eu estou fazendo? Por que eu estou sendo levado a agir dessas formas? Por que eu estou dando ouvidos ao obsessor? Por que eu não estou fazendo boas leituras, fazendo minha oração diária? Então tudo isso é uma ferramenta para que nós nos coloquemos no caminho. E ao nos colocarmos no bom caminho, ao buscarmos com verdade, com persistência, a nossa correção, a nossa reforma íntima, a nossa evangelização, nós passamos então a nos tornarmos referência a eles, exemplos a eles. Não uma referência altiva, um exemplo altivo, tipo, olha aí, ó, você tenta, mas não consegue, porque eu tô com Jesus. Não é isso não, gente, tá? É no sentido de, você está fazendo mal para mim, você está tentando me jogar no mau caminho, fazer com que eu faça coisas ruins, mas eu não quero mais fazer isso. Agora eu tenho Jesus como meu guia. Eu sei que eu não posso fazer isso, que eu não posso fazer aquilo. Eu sei que eu devo seguir aos exemplos, aos ensinamentos do Mestre e agir nisso como propósito, não é só da boca para fora, é realmente se reformar. Quando nós fazemos isso então, esse irmão, ou ele se afasta, porque ele fala, ali não tem mais jeito, eu faço, mas ele está resistindo com esse Jesus aí. Ele está resistindo no bom caminho. Ou ele se afasta, ou ele vira e fala, nossa, esse aí ele estava perdido ontem, estava aí derrotado, caído no chão, mas esse Jesus aí parece que é bom, né? Olha isso que ele está pensando, como ele está sendo resistente, como ele está sendo mais feliz, como ele está sendo mais resignado, como ele está tendo mais paciência. Eu, obsessor, eu estou aqui, nossa, eu estou até cansado, estou me sentindo cansado disso tudo, eu estou vendo que ele está feliz com tanta dificuldade. Talvez isso mexa com o obsessor, talvez isso mexa com esse irmão. Ele possa entender, possa encontrar novos caminhos, te perdoar. Nós não podemos nos esquecer que o perdão é a palavra mais importante, é o gesto mais importante que nós temos que ter com relação aos outros. Além, claro, da caridade, do amor. Mas o perdão é esse dispositivo que nos permite libertarmos-nos das prisões. Se o outro erra comigo, ele está em erro. Por que eu vou escolher entrar em erro com ele também? Se ele errou comigo, eu vou escolher acabar com a minha própria vida porque eu não quero perdoá-lo? Porque eu acho que eu tenho que pegar a justiça nas minhas próprias mãos? Não vai ficar legal, não vai dar certo. Eu vou gastar tempo, vou me afastar de pessoas que eu gosto, vou me lançar na lama para lutar junto com ele? Não, perdoa e deixa que ele segue. É um dispositivo poderosíssimo nas nossas vidas. Até porque os processos obsessivos mais complicados muitas vezes se alternam entre vidas e vidas, às vezes por séculos, quando ninguém mais sabe quem foi que começou aquilo. Imagina só, há 500 anos eu fui e matei um cara, matei um homem lá, pai de família. E ele ficou com raiva, morreu, né? Ficou com raiva e veio me obsidiar, cobrar aquela dívida. Eu adoeço, eu morro, ou às vezes me suicido por conta de tanta pressão e da culpa que pode vir, né? E me suicido. Chego lá do outro lado, entendo que foi ele que me matou. Foi ele que me levou a morrer antes do tempo. E só que aí esse, que era o obsessor, ele reencarna e eu fico no plano espiritual. Então eu me torno agora o obsessor dele e eu vou buscar ali. Talvez eu possa até reencarnar novamente e buscar ele em vida, na matéria, para buscar a justiça. Então, mesmo não lembrando, aquele impulso, aquele ímpeto me leva.
E eis que, por acaso, eu reencontro ele na rua, em uma situação X, volta aquela revolta contra alguém que parece que eu nem conheço e venho a executar uma má ação contra ele novamente. Então, vocês vejam como é uma situação que vai se perpetuando indefinidamente, enquanto não houver o perdão de uma das partes. Uma das partes tem que se perdoar. Portanto, nesse processo de obsessão, que pode ser muito pesado, é muito importante que nós compreendamos todos esses dispositivos, que nós busquemos o auxílio no tratamento da obsessão num centro espírita. É muito importante. É importante também que nós não deixemos de lado o psicólogo, porque o psicólogo vai nos ajudar a nos compreendermos, a compreender vulnerabilidades que estão dentro de nós e que nós muitas vezes nem conhecemos. E a gente não consegue corrigir o que a gente não conhece, não compreende. Então o psicólogo vai ajudar nesse caminho. No centro, o que vai ser ajudado é a entender o que é esse problema, qual a origem desse problema. Muitas vezes, eles vão ter muito sucesso no plano espiritual e até mesmo nas sessões em ajudar esse obsessor a entender toda essa questão, ajudar ele a alcançar uma compreensão diferente, um perdão. Mas não adianta tratar só o obsessor se você não estiver bem. Pode ser que você busque outro obsessor para a sua vida. E às vezes, por vontade. Você sente aquela ausência, daquela opressão, daquele sentimento e você busca outro, às vezes agindo errado novamente. Então é muito importante esse tema. Evangelização, psicologia, são temas que devem caminhar juntos, tá? Se você está passando por esse tipo de dificuldade, busque auxílio no centro espírita, mesmo que esteja fechado, procure fazer um atendimento fraterno. Tem muitos centros, procure no Google, atendimento fraterno online, centro espírita ou espiritismo. Você vai encontrar vários links de centros que fazem esse atendimento, onde a pessoa vai num ambiente privativo, não vai ficar falando da sua vida para as outras pessoas, falar sobre aquilo, te dar uma orientação, sob o conhecimento da doutrina espírita, tá? E aqui no fim deste vídeo, uma cereja do bolo, uma dica muito importante que eu conheci há poucos dias e até então eu não tinha notado. Nós não podemos achar que nós estamos sozinhos. Nós estamos o tempo todo cercados de espíritos. O que eles ficam fazendo um cerco à nossa volta não é efetivamente isso, mas eles estão por todas as partes. Nós os atraímos quase sempre aqueles que não estão muito evoluídos pelas nossas imperfeições, nossos pensamentos, nossas ações, mas também se encontram à nossa volta os nossos protetores, mentores, anjos da guarda, como queiram chamar. Eles estão sim à nossa volta, nos sugerindo o bom proceder, o bom pensamento o tempo todo. Acontece que pelo nosso estado de desequilíbrio, a gente acaba ouvindo mais o obsessor. Como é que ele fala com a gente? Normalmente, o obsessor, ele fala em terceira pessoa. Fulano, olha, você é melhor do que isso. Não deixa isso barato não, vai lá cobrar. Fulano, você tem razão, você tem toda a razão do mundo. Você é melhor do que eles, ou você está certo. Vá lá e cobre, vá lá e mostre que você tem a razão. Vá lá e se vingue. Ou então, fulano, você é uma pessoa imprestável. Você não presta para nada, você tem que morrer. Você não está cansado da vida, não? Se mata logo. Sério, né? Às vezes esse tipo de pensamento pode vir com um ímpeto, porque eles não têm o poder, Deus não permite a eles o poder de nos causar um acidente. Não diretamente. Por exemplo, o obsessor não consegue nos empurrar para a via pública na frente de um carro ou na linha do trem. Ele não tem esse poder, mas ele pode ficar ali
Vai, se joga, chega dessa vida, tá cansativa, se joga, chega disso. Ele pode chegar a isso. E quando esse pensamento se instala por muito tempo, por um processo que não foi vigiado, eles podem, sim, chegar ao infeliz propósito e aumentarem para eles mesmos os próprios débitos. Só que nós também ouvimos o nosso protetor muito, muito. Quando a gente está pensando em alguma coisa ruim e vem aquele pensamento na cabeça que também costuma ser em terceira pessoa. Fulano, não faça isso. Não faça isso. Você está errado. Você sabe que você está errado sobre isso. Você está sendo orgulhoso. Não tome esse caminho. Pense melhor. Eles falam conosco o tempo todo. Como ouvir mais eles e menos os obsessores? Reforma íntima. Equilíbrio no Evangelho. Prece diária, a oração que nos equilibra, que nos reabastece. Essa oração tem que ser feita muito menos de forma repetida e muito mais através do fundo do coração, através de palavras honestas, sinceras. É um exercício. Mas a reforma íntima, o Evangelho não pode faltar. Portanto, Evangelho no lar é um tema importantíssimo. Somente assim, com esse equilíbrio, nós vamos nos tornar pessoas melhores, mais firmes no bem, mais atentos. Quais os pensamentos que estão chegando, que estão passando na minha cabeça? Por quais processos? Observem também os pensamentos que são processos, ou seja, o obsessor pensa assim, quando eu falo assim ele já sabe, então eu não vou falar assim, eu vou levar ele a pensar de outras formas. Então a gente pensa numa coisinha, que de repente leva a outra pessoa, que leva a uma situação, e que de repente a gente está pensando na coisa que não era para a gente estar pensando. A gente para e pensa, peraí, por que eu estou pensando nisso? Eu não estava pensando. Entendem? Então, gente, muita vigilância mesmo, são momentos difíceis, mas não se esqueçam que os nossos protetores estão à nossa volta, nossos espíritos familiares. Busquemos eles através da prece diária, busquemos a luz do Mestre sobre nós, sobre o nosso lar, mas nós precisamos mudar quem somos. Precisamos mudar as nossas atitudes, vigiar os nossos erros, as nossas falhas, nos tornarmos pessoas a cada dia mais melhores. E todos conseguirão. Todos. Se você quiser uma dica, terminando aqui, para auxiliar nesse processo, leia o livro Paulo e Estevão, de Chico Xavier. E ali você vai compreender o que é uma pessoa se transformar para o Cristo em 33 anos e pular gerações de encarnações em processos de resgate por conta de compreender o que o Mestre deseja de nós. Um grande abraço e até o próximo vídeo.